Se você nasceu entre os anos 80 e 90, com certeza deve ter brincado muito de jogos de tabuleiro, carrinho e boneca com seus amigos, irmãos e primos. Naquela época, as crianças brincavam muito mais com brinquedos que interagiam com outras pessoas, ao contrário do que vivemos hoje. Afinal, o que tem chamado a atenção mesmo dos pequenos são jogos eletrônicos para videogames ou computadores. É bem provável que você chegue em uma criança de uns 10 anos de idade e entregue um saquinho de bolinha de gude e ela não sabe para que aquilo serve. Não se vê mais na rua a garotada brincar de jogar peão, bater cartas, jogar tazos ou até mesmo essas brincadeiras que nem era preciso nenhum tipo de brinquedo muito extravagante. Bastava reunir os amigos que dava para brincar de pega-pega, esconde-esconde, passa-poste, mamãe da rua, elefantinho colorido, elástico, queimada. Por aí vai! A alegria estava garantida para a tarde toda de férias com esse tipo de brincadeira. Eu mesma era do tipo de criança que voltava para casa suada, de pé sujo, com a roupa mais encardida ainda. Vivia arrancando a tampa do dedão por conta das brincadeiras de correr. Mas não eram apenas esse tipo de diversão que fazia a alegria da criançada. Tinham muitos brinquedos super divertidos e hoje vamos relembrar alguns deles aqui. Boa parte foi lançada entre a década de 80 e 90. Alguns confesso que para mim foram novidade. Começando com os mais simples, como a mola colorida, o pega-peixe, o ioiô da Coca-Cola e o pega-vareta, onde você tinha que pegar o maior número de varetas sem que nenhuma saísse do lugar. Cada cor tinha uma pontuação, logo quem pontuasse mais ganhava o jogo. Comprar salgadinho nos anos 90 tinha uma intenção muito mais especial. Era por causa dos Tazos, que tiveram várias edições. Algumas delas foram de desenhos como Tiny Toons, Pokémon e o Máscara. E quem não passou horas tentando montar o cubo mágico? Até hoje, muita gente ainda gosta de brincar com ele. Existe até competições de quem monta mais rápido o cubo. E quem não saía com os dedos doloridos quando brincava com vai e vem ou com bate-bate? Aquilo quando batia no dedo doía tanto. E sem falar a chatice que era aquele barulhinho para quem não estava brincando. Com certeza você que brincou com um bate-bate irritou muita gente. Eu era uma dessas crianças. A-M-O-E-B-A, a moeba, a massinha de brincar. Eu lembro do comercial disso até hoje. Lembro também que se misturasse uma cor com a outra não ficava nada lindo como dizia a musiquinha. Ela ficava com uma cor quase que sem definição. E outra característica dessa massinha era o cheiro ruim que deixava na mão. Mas tudo bem, quem não gostava de brincar com aquilo? O Aquaplay era o joguinho que dava cãibra nos dedos. E o Tamagotchi também. Eu sempre esquecia de dar comida pro meu bichinho e o coitado vivia morrendo. Um brinquedo que foi fabricado no final dos anos 70, mas só na década seguinte ganhou popularidade foi o Pula Pirata. Ele era um brinquedo onde você espetava umas espadas num barril e torcia pro pirata não pular. O Boca Rica foi um dos brinquedos que eu não sabia que existia. Você enfiava várias moedas coloridas nesse cofrinho vermelho e em um determinado momento, com um mecanismo que não tinha muita lógica, ele abria a portinha e o sortudo ganhava as moedinhas. O mais bonitinho era quando você colocava uma moeda nele e os olhinhos viravam, como se ele estivesse enjoando. Uma febre entre os meninos nos anos 80 foram os bonequinhos do Comando em Ação. Eles vinham com apetrechos como máscara e armadura. A coleção era formada por soldados, policiais, bombeiros e paramédicos. E quem tinha essa coleção completa causava muita inveja. Seguindo essa mesma linha, outros bonecos que todo mundo tinha, isso tanto para os meninos como para as meninas, foram os Power Rangers. O destaque ficava por conta da possibilidade dos bonecos vestirem o capacete de batalha. Ou melhor, virarem a cabeça ficando prontos para o combate. O Playmobil foi durante a década de 80 e 90 um dos brinquedos mais queridos das crianças. Hoje em dia ele é cultuado pelos adultos e os mais moderninhos. Na década de 80 também, quando a gente mal sabia o que significava lenda urbana, acabamos por viver uma. Duas das mais famosas lendas que envolvem brinquedos de crianças são a da boneca Xuxa, onde todo mundo tinha uma vizinha que era prima de uma amiga distante que teria sido atacada pela boneca. A outra história é do boneco Fofão, que contava que havia uma faca escondida dentro dele. Bem, a da boneca da Xuxa eu não sei se é verdade, e é difícil de acreditar também, mas sobre essa história aqui de faca dentro do Fofão, parece que é verdade. Muita gente na internet confirmou essa história e postaram até fotos do brinquedo. O objeto dentro do boneco era mais parecido com um punhal do que com uma faca e fazia cortes de verdade.
credo, né? Eu morria de medo desse boneco. Até hoje não entendo como uma coisa tão feia podia ser um personagem de programa infantil. Deixando esse assunto de lado, vamos voltar para as partes legais da infância. Você teve a boneca Barbie Hair? O slogan da boneca era: cada penteado é uma nova brincadeira. Tinha também a boneca toda esportiva. Usava cotoveleiras, capacete e joelheiras. Era a Lu Patinadora. Ela ensinava as meninas a patinar. E tanto os garotos quanto as garotas também queriam uma daquela. E popular mesmo eram os Gênios, provavelmente o brinquedo mais vendido da época. Era um jogo de memória que você precisava repetir a sequência de cores que ele dava sem errar. E assim você passava para níveis mais difíceis. Tinha também o minigame. Era baratinho e você encontrava em qualquer camelô de esquina. O jogo vinha com 9.999 jogos. Pelo menos era o que vinha escrito na embalagem. E há quem tem o seu ferrorama guardado às 7 chaves. A paixão por essa ferrovia com vagões e locomotiva foi longe. Em 2010, a estrela prometeu que lançaria uma nova versão, mas que teria uma condição. Os fãs teriam que fazer a locomotiva percorrer os 20 quilômetros finais do caminho de Santiago da Compostela, na Espanha, usando 110 metros de trilho. Enquanto o trenzinho corria, era preciso retirar trechos do início do trajeto e encaixar no final, para evitar que a máquina descarrilhasse. E o desafio foi cumprido. Para a criançada de hoje em dia, seria um tédio brincar com o pequeno arquiteto, que eram blocos de madeira coloridos, de vários formatos, onde você podia montar o que viesse na sua cabeça. E mais famoso que ele era o Lego. Você realmente montava o que queria. Aquelas pecinhas coloridas te davam a possibilidade de criar qualquer coisa, desde casinhas, carrinhos até robôs. Agora, falando um pouco sobre os jogos de tabuleiro, tinha o Cara a Cara, um jogo de adivinhações onde os jogadores deveriam descobrir qual era o personagem escolhido pelo seu adversário, eliminando as cartas conforme as perguntas que você fazia sobre determinada característica. O jogo da vida é o jogo de tabuleiro mais vendido de todos os tempos. Hoje em dia você encontra em versões mais modernas, que inclui divórcio, casamentos homossexuais e até problemas com drogas. Um dos mais antigos jogos de tabuleiro já criados foi o Detetive. Quem já se divertiu com esse jogo sabe o que essa frase significa. Foi o Coronel Mostarda com um candelabro na cozinha. Não tinha nada mais emocionante do que desvendar quem era o grande assassino do jogo. E para reunir os amigos, nada melhor do que uma boa partida de War. O objetivo era conquistar territórios. O jogo poderia durar horas. Eu, particularmente, não gostava nem um pouco desse jogo. Bom, gente, foram muitos brinquedos que fizeram a alegria da criançada. Eram os geloucos, o pula-macaco, as maquininhas de sorvete, chocolate da Eliana, as fofoletes, a lousa mágica, o meu primeiro gradiente, o tapa-certo, imagem em ação, banco imobiliário. Ufa! É muito brinquedo e muito jogo que eu voltei a fita de alguns deles aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha batido aquele sentimento de nostalgia gostoso da infância. Até a próxima. Tchau!